Oi, eu sou o Wallace, esse é o 365 dias gravando vídeos pra desenvolver um hábito. Cara, olha o que eu ganhei de Natal. Pô, bookzão do Harry Potter, cara. Meu pai tinha dito que ia me dar de aniversário, mas acho que ele se adiantou. Ganhei de Natal, cara. Pô, tô felizão, velho. Agora só falta terminar os outros 15 livros que eu tenho que ler pra começar a ler esse. Mas, porra, vai ser da hora, cara. É bom que eu vou sair um pouco desses livros mais didáticos, tá ligado? E vou ir pra uma coisa mais fantasia, história, que é uma parada que eu curto muito, mas que eu tenho conseguido ler ultimamente. Então, acho que vai ser bacana, tá ligado? Vamos ver aí, né? Bom, o que eu queria falar com vocês hoje? Cara, eu já falei com vocês algumas vezes sobre um cara que eu converso lá no meu prédio, né? A gente tem altos papos. E assim, mesmo que a maioria desses papos acabem em brigas, porque parece que toda vez que alguém tenta discutir comigo, eu brigo com a pessoa, porque eu sou muito chato e gosto de ficar atentando, mas é interessante porque nas últimas 3, 4 vezes que a gente conversou, ele tá tentando me ensinar sobre comunismo, tá ligado? É bom porque eu não conhecia muito sobre. Isso foi uma parada legal que aprendi um pouco mais sobre minha ignorância sobre o comunismo. Eu só sabia que não funciona muito bem. Eu entendi meio que o porquê não funciona, tá ligado? Aparentemente, assim, dizendo do que ele me explicou, tá? O comunismo, ele exige que você abra mão do seu desejo pessoal, tá ligado? E aí eu acho que é isso que fode a parada, porque as pessoas não são de abrir mão das coisas que elas têm, entendeu? Então, obviamente, dá pra entender porque acaba dando problema, tá ligado? Mas, bom, a gente tava conversando sobre comunismo, basicamente, e eu comecei a entender porque todos os nossos papos davam errado, cara. Eu comecei a me ligar nisso, porque sempre que a gente tá conversando, a gente tá falando sobre coisas diferentes, tá ligado? Porque o assunto, ele é. Como eu posso dizer assim? Ele é interligado, mas a ideia por trás do assunto é diferente. Enquanto ele tá falando de comunismo, eu tô falando sobre evolução pessoal, tá ligado? E apesar de algum ponto dos assuntos se cruzarem, eles não definitivamente não são a mesma coisa, tá ligado? E isso é uma parada que eu não tinha notado antes. Eu acho que, não sei, talvez isso seja culpa minha. Eu acho que eu comecei toda essa conversa com ele de evolução pessoal da forma errada, tá ligado? Porque pra mim é muito claro como as coisas acontecem, como você desenvolve consciência, como você leva sua consciência, como você passa a ver o mundo de outra forma, tá ligado? Mas eu acho que pra uma pessoa que não passou por essa síntese, fica muito difícil pra ela pular pra parte em que você já entende mais ou menos como as coisas funcionam e tenta jogar a partir disso, tá ligado? Ela ainda se pega na ideia da mudança, que não é possível, só é muito difícil, tá ligado? Porra, é foda, a luz na minha cabeça aqui tá atrapalhando a filmagem. Então, tipo assim, não é que, cara, não dê pra mudar as coisas. Dá, só que é idealismo, tá ligado? Tipo, esperar que as coisas mudem é torcer pelo melhor e o melhor normalmente não acontece. Então, eu gosto de tentar ser mais prático, tá ligado? É, faço o que pode com o que tem. Acho que é um jeito até meio estoico de levar a vida, né? Tipo assim, cara, se vira com o que deram pra você aí, porque não espere algo que ser salvo não, que não vai rolar, tá ligado? Então, eu gosto de ser mais prático nesse ponto. E esse é o ponto que eu acho que fode um pouco o comunismo, porque ele depende de que muita gente seja educada a viver na forma como ele prega que deve ser vivido para que ele funcione, sabe? Bom, independente disso, não acho que seja um ponto que eu queira falar sobre, porque eu não estudei bastante para falar sobre, e falar sobre sem ter estudado bastante, normalmente acaba se transformando em falar merda, então eu não quero. Foda-se. Não é um assunto que me interessa tanto assim. O ponto é que eu acredito que as pessoas podem evoluir e melhorar por si mesmas, tá ligado? E ele acredita que essa melhora tem por exigência que ter um apoio dos seus governantes, tá ligado? E aí é o ponto que difere a gente, porque eu acho, é claro que eu acho que devia ter melhores oportunidades pra todo mundo, tipo, isso aí é óbvio. Isso não é uma discussão, tá ligado? Todo mundo acha que as coisas deviam ser mais igualitárias.
Não estou dizendo que elas deviam ser iguais, tá? Porque eu acho que não é nem possível ser igual, mas mais igualitárias com certeza. O ponto é que eu não descarto a chance de alguém vencer vindo de baixo, tá ligado? E ele descarta. Eu acho que essa que é a grande parada da coisa toda que eu consegui entender. Tipo, pra mim ainda é possível que alguém que veio de baixo vença. E essa ideia sequer passa pela cabeça dele, tá ligado? E quando eu, tipo, digo vencer, eu não acho que o cara que veio de baixo vai chegar ao ponto de ser um bilionário. Não tô dizendo que não é possível, pode ser que aconteça, mas não acho que vai ser o caso. Mas ainda assim ele pode dar uma vida muito melhor pra ele, pra família dele, pra, cara, quem tá com ele ali, tá ligado? Ele pode evoluir tanto a ponto de se tornar muito mais do que ele é. Porque, cara, antigamente isso era muito difícil de fazer. Mas hoje em dia, com a internet, você tem muito acesso à informação. Então, assim, a coisa que mais destacava as pessoas ricas dos pobres era a quantidade de informação que eles tinham e o tempo que eles tinham pra aprender. Cara, se você for um cara realmente esforçado, você consegue adquirir muito conhecimento por conta da internet, tá ligado? Em períodos de tempo em que você, sei lá, tá trampando de alguma outra coisa, tá ligado? Por exemplo, eu leio livro andando de ônibus, tá ligado? Os podcasts que eu escuto enquanto eu trabalho. Coloco o fonezinho lá e fico ouvindo limpando, tá ligado? Então, tipo assim, você tem que encontrar formas de adquirir conhecimento enquanto você rala. Não tem muito o que fazer, tá ligado? Então, tentar colocar esse conhecimento em prática no mundo e tentar crescer a partir disso. Eu acho que esse é o ponto que difere a gente, porque eu não sei, cara, eu não tenho certeza se ele pensa isso exatamente, mas a impressão que deu pra mim durante a nossa conversa é que ele tá querendo que as coisas mudem pra que as pessoas comecem a mudar. Sendo que eu não acho que isso vai acontecer, tá ligado? Eu acho que ou você começa a mudar, ou você tá fudido, tá ligado? Porque se você for esperar as coisas mudarem pra você começar a querer dar certo, cara, acho que você tá condenado a se fuder bastante, tá ligado? Então é isso, mano. É, cara, Natal se resumiu. Natal é foda. Mas o final de ano pra mim tá sendo discussões sobre comunismo, calor extremo e desespero total. E reflexões. Mas foi bom, cara. Eu gostei da conversa, porque fazia tempo que eu não parava pra pensar, cara. E realmente tem umas paradas que são interessantes. Apesar de eu achar que ainda no final de tudo se resume a você fazer alguma coisa, tá ligado? Tipo assim. É que, cara, o lance de você ter que brigar para ter uma solução, ele é fundamentalmente errado. Porque a menos que você queira se tornar político, você tem que. Você meio que exige que várias outras pessoas briguem com você pra a solução acontecer. Então, eu não acho viável, tá ligado? Parece muito mais fácil você só aceitar que o jogo é assim e jogar da melhor forma que puder, tá ligado? Mas não sei, cara. Posso estar com a mente contaminada também. Não dá pra saber. É isso. Você não sabe da vida, você só vive ela. É um pouco de burrice tentar saber demais. Um sábio faz mais do que finge saber. Sei lá, eu tenho que colocar uma frase boa pra isso. Falou.